no resumo semanal de Sortilégio de 29 de maio a 2 de junho. Mas antes, eu peço, por gentileza, que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei. Sortilégio, segunda-feira, 29 de maio. Mercedes e Gabriel não sabem se aceitam o trato com Eric. Mercedes pensa em aceitar, já que com o dinheiro, seu irmão poderia ser operado e voltar com sua vida de antes. Xuxo e Pedro vão até a casa de Mercedes e Gabriel, já que eles são conhecidos de Xuxo. Gabriel conta a eles que foi atropelado e que precisa de uma cirurgia. Eric diz a Bruno que Gabriel e Mercedes ficaram de dar uma resposta até no dia seguinte, se aceitarão se passar pela vítima do atropelamento. Mais tarde, Alessandro, furioso, diz a Bruno que já sabe que está chantageando Maria José. Covardemente, Bruno nega tudo e diz que a mentirosa é ela. Os dois brigam fisicamente. Roberto e os demais empregados os separam. Bruno e Alessandro ficam machucados pela briga entre eles. Raquel volta a criticar a família de Maria José e diz que precisa expulsá-los de sua casa. Roberto diz à esposa que ela não conta com seu apoio. Alessandro enfrenta Eric e diz que ele é um irresponsável por ter deixado Paula dirigir o automóvel. Ele diz a Eric que ele não pode deixar a mansão e que, caso tente escapar, dará ordens para atirarem nele. No dia seguinte, Maria José descobre sobre a briga entre Bruno e Alessandro. Alessandro diz que brigou com o amante dela. Novamente, Alessandro é hostil com a esposa. Vitória critica a atitude de Bruno por ter chantageado Maria José. Vitória liga para Fernando e pede que investigue quem fez a reserva no hotel onde supostamente Bruno tinha um encontro marcado com Maria José e diz que não deve comentar nada com Alessandro. Eric conta a Bruno que Alessandro o ameaçou e que não poderá sair da mansão. Bruno fica furioso e diz a Eric que ele mesmo irá agir. Pedro tenta tranquilizar Paula e diz que com certeza Alessandro vai ajudar para que ela não fique presa. Paula está desesperada e teme que fique presa. Roberto conta a Ulisses sobre a briga entre Bruno e Alessandro e o motivo. Ulisses conta para Roberto que o tal Mário Aguirre é uma invenção de Maura para provocar ciúmes em Alessandro com um suspeito amante de Maria José. Mário liga para a mansão e quer falar com Maria José. Ezequiel informa que a senhora Maria não está em casa. Ulisses diz a Roberto que Maura está lhe dando uma boa grana para ajudá-la com o assunto de Mário. Roberto e Ulisses estão cada vez mais atraídos um pelo outro. Ao averiguar quem fez a reserva no hotel, Fernando descobre que foi Mário Aguirre e agora tudo indica que Maria José está mentindo. Alessandro contrata um advogado para defender Paula. Bruno ameaça matar Mercedes e sua família se ela não for até a delegacia fazer a denúncia contra Paula. Bruno entrega R$500 mil para Mercedes e ordena que ela e Gabriel cumpram suas ordens. Pressionados, eles aceitam. Sortilégio, terça-feira, 30 de maio. Paula se prepara para ir até a delegacia e confessar seu crime. Maria José e Pedro tentam acalmar a moça. Ezequiel informa a Eric que Alessandro mandou ele se arrumar, pois vai ir na delegacia depor sobre o atropelamento. Mais tarde, Paula, Pedro, Maria José e Alessandro chegam na delegacia. Maria José diz a Paula que tudo vai acabar bem e abraça a irmã. Vitória pede perdão ao filho por ter duvidado dele e conta que Fernando investigou e descobriu que Maria José tinha um encontro marcado com Mário Aguirre no hotel. Bruno manipula Vitória. Eric chega na delegacia para depor. Paula confessa tudo o que aconteceu para o delegado. Alessandro comenta com as autoridades que não apareceu nenhum corpo e que por isso acredita que o homem que Paula atropelou esteja vivo. Bruno liga para Alessandro e diz que devem conversar.
Ele revela que Maria José inventou a história da reserva do hotel e que, se ele não acredita, que fale com Fernando. Alessandro fica surpreso quando Bruno diz que o quarto do hotel foi reservado por Mário Aguirre e não ele. Depois, Alessandro liga para Fernando e ele confirma o que Bruno lhe disse. Eric declara ao delegado como tudo aconteceu e fica muito nervoso. Raquel descobre sobre o acidente que Paula causou. Mercedes confidencia a Júlia que alguém lhe deu muito dinheiro para que fizesse a denúncia. Raquel diz a Roberto que a reserva do hotel foi feita por Mário Aguirre e não por seu irmão. Eric e Paula estão nervosos esperando a decisão do delegado. Anonimamente, Bruno manda notícias aos jornalistas que a cunhada de Alessandro Lombardo está presa por dirigir bêbada, atropelar uma pessoa e escapar sem prestar socorros. Alessandro anuncia para Eric e Paula que eles não serão presos, pois conseguiu resolver a situação deles com fiança. Paula se tranquiliza. Maria José agradece a Alessandro e diz que não sabe como fazer para retribuir tamanha bondade. Alessandro trata Maria com frieza. Roberto, Ulisses e Maura comentam que deve parar com a história do tal Mário, porque está ficando perigoso. Roberto diz que Alessandro é muito teimoso e não vai parar até descobrir a verdade. Maura discorda e diz que, ao saber a verdade, ele vai se divorciar de Maria José. Alessandro vai até a casa de Fernando e desabafa com Fernando sobre o que descobriu sobre Maria José. Furioso, Alessandro diz ao amigo que Maria José é uma hipócrita, porque mentia ao dizer que o amava. Ele diz que ela foi quem armou o falso casamento e que ela e tal Mário tentaram matar na estrada. Alessandro diz que Maria o envolveu e fez ele acreditar que era virgem, mas que ela não passa de uma mentirosa. Alessandro suspeita que Maria José também envolveu Bruno e o enganou, assim como fez com ele. Eric volta para casa e diz a Bruno que ele e Paula ficaram livres graças à fiança. Bruno diz que no dia seguinte, Gabriel e Mercedes irão dar continuidade a seu plano. Alessandro, completamente envolvido pelas mentiras, expulsa Maria José e sua família da mansão. Chorando muito, Maria José jura inocência e diz que um dia ele vai se dar conta da injustiça que está cometendo. Vitória tenta consolar Alessandro, que está sofrendo muito pela situação. Maria José diz a Pedro e Paula que Alessandro os expulsou de casa. Ela diz a Paula que Alessandro prometeu que seguirá apoiando eles no caso dela, mas que agora deve ir imediatamente dali. Maria diz que eles ficarão ali em algum hotel durante alguns dias até resolver a situação de Paula. Pedro tenta consolar a filha. Paula se sente culpada pela situação. Maura está com medo pela situação de Mário Aguirre ter saído de seu controle. Lisete pede que a irmã se acalme, pois não tem como ninguém saber que ela foi quem inventou a história de Mário. Maura garante a Lisete que quando Alessandro se divorciar de Maria José, vai envolvê-lo para que se case com ela. Ulisses diz a Roberto que Maura foi muito esperta com essa história de Mário Aguirre, pois não deixou rastros. Maria José arruma suas malas enquanto sofre pela rejeição de Alessandro. Eric passa instruções para Mercedes e Gabriel sobre o que eles dirão no depoimento deles. No dia seguinte, Paula, Maria José e Pedro deixam a mansão dos Lombardo. Alessandro observa pela janela e chora. Tilégio, quarta-feira, 31 de maio. Mercedes e Gabriel vão na delegacia. No café da manhã, Raquel não esconde sua satisfação por Alessandro ter expulsado Maria José e sua família. Vitória pede a ela que respeite a dor de seu irmão. Bruno pergunta para onde Maria José foi e Roberto diz que está muito evidente seu interesse por Maria José. A família de Maria José se hospeda em um hotel da cidade. Bruno dá ordens a Eric para que descubra o paradeiro de Maria José e sua família. Fernando diz a Alessandro que a reserva do hotel foi feita por telefone e o pagamento por um mensageiro e sugere que ele investigue o caso.
Pedro percebe Maria José pálida. Mercedes e Gabriel declaram sobre o atropelamento. Gabriel e Mercedes obedecem às ordens de Eric para que não prejudiquem Paula. Maura liga para Ulisses e pede que ele peça a Mário Aguirre que ligue na mansão para lembrar Maria José do encontro entre eles. Ulisses diz que não vê mais motivo para fazer aquilo. Maura manda ele obedecer suas ordens e não questionar. Raquel observa no jornal a notícia sobre Paula ter atropelado um homem. Depois, ela liga para Ulisses e conta sobre a notícia que leu no jornal. O advogado diz a Alessandro que o atropelado apareceu. Mercedes e Gabriel vão ao hospital e fecham um acordo com o médico para sua cirurgia. O advogado diz a Alessandro que Paula ficará livre depois dele ter assumido toda a responsabilidade. Maria José diz a Paula que vai ir na delegacia para mencionar que mudaram de endereço. Paula diz à irmã que ela deveria confessar para Alessandro que está grávida dele. Mateu, o falso Mário Aguirre, liga para Ulisses e ele pede que ele ligue novamente para Maria José. Ulisses diz a Mateu que ele deve ligar na mansão e discutir com Maria José por ela não ter ido ao encontro entre eles e a ameaça de contar tudo o que sabe sobre ela. Seguindo as ordens de Ulisses, Mateu liga para a mansão e descobre que Maria José já não mora mais lá. Ulisses também é informado que Maria já não mora mais na mansão. Maria José e Alessandro se encontram na delegacia. Alessandro volta a perguntar como a chave do quarto do hotel chegou às suas mãos. Muito abalada, Maria jura que está sendo sincera, mas todos acreditam na inocência de Bruno. Kátia é irmã de Fernando e quer ir visitar os Lombardo. Kátia descobre que Bruno está solteiro e fica interessada. Bruno descobre o telefone de Mateu, o homem que se faz passar por Mário Aguirre, e exige que lhe diga para quem trabalha. Mateu conta que Maura e Ulisses lhe pagaram para que ele telefonasse para Maria José. Bruno oferece uma boa quantia em dinheiro para que trabalhe só para ele. Mateu acaba aceitando e os dois se aliam. Kátia vai à mansão dos Lombardo e se reencontra com Vitória. Fernando comenta com Vitória que há alguma coisa estranha na suposta traição de Maria José, mas ela está convencida que o tal Mário era seu cúmplice. Alessandro vai até o hospital e conhece Mercedes. Alessandro diz que vai se encarregar com todos os gastos para a cirurgia de Gabriel. Sortilégio, quinta-feira, 1º de junho. Maria José desmaia. Paula tenta ajudar a irmã. Mercedes e Gabriel pensam em devolver o dinheiro de Bruno. Maria José reage. Kátia se reencontra com todos os Lombardo. Ela se sente muito atraída ao ver Bruno. Alessandro vai atrás de Bruno e o confronta por ter conseguido o número de Mário Aguirre. Bruno diz que quis fazer um favor para ele. Alessandro pega o número do celular de Mário. Depois, Eric liga para Bruno e informa o endereço de Maria José e sua família. Chuchu vai à pensão e se encontra com Pedro. Pedro explica que Maria José desmaiou e pede que Chuchu o acompanhe até a farmácia. Eric os observa. Fernando e Kátia discutem. Fernando reclama pela irmã sempre flertar com homens e que percebeu o interesse dela por Bruno. Raquel e Ulisses continuam se envolvendo. Raquel diz ao amante que Alessandro expulsou Maria José e toda a sua família de casa. Ela diz que Alessandro expulsou aquela vigarista depois de descobrir que ela tem Mário Aguirre como amante e que se encontraria com ele em um hotel. Alessandro descobre que Maria José passou mal e vai vê-la. Maria José pede a Paula que diga a Alessandro que ela está dormindo, por não querer conversar com ele. Paula revela para Alessandro que Maria José está grávida e pede que não comente com ninguém. Alessandro fica surpreso. Ele entra para ver a esposa no quarto da pensão. Maria José diz a Alessandro que no dia seguinte voltarão para casa. Paula pergunta a Alessandro se vai deixá-la ir, se não se importa com seu filho. Ele responde que se importa com Maria José e o bebê,
mas decidiu dar um tempo. Alessandro contrata Chucho para cuidar de Maria José no interior. Já na empresa Lombardo, Alessandro conta para Fernando que Maria José está esperando um filho. Ele diz que pensa ser dele, mas que não pode ter certeza. Fernando diz ao amigo que ele não pode deixar Maria José ir. Furioso, Alessandro diz a Fernando que certamente quem deu a chave do hotel para Maria José foi Bruno. Hipócrita, Bruno diz a Vitória que não descobriu nada sobre Mário Aguirre. Ele questiona se a mãe disse algo para Alessandro sobre ele ter pego o número de Mário, mas Vitória nega. Bruno percebe que Ezequiel foi quem disse para Alessandro e garante à mãe que vai demiti-lo. Vitória o proíbe. Alessandro investiga quem possa ter dado a chave do hotel para Maria José. Anoitece. Eric visita Mercedes no hospital e agradece por não ter denunciado Paula. Mercedes devolve o dinheiro que recebeu de Bruno, diz que não quer nenhum trato com seu chefe e conta que Alessandro Lombardo prometeu ajudá-los. Chucho vai ao hospital visitar Gabriel. Chucho descobre que Mercedes e Gabriel receberam dinheiro para acusar Paula. Chucho critica a atitude deles, pois Paula e sua família são seus amigos. Mercedes pede que não os denuncie e diz que só aceitou o dinheiro porque Gabriel precisa ser operado. Chucho percebe toda a armação de Bruno contra Paula. Bruno fica furioso ao saber que Paula não foi presa. Eric diz que Mercedes e Gabriel fizeram exatamente como ele mandou, mas que devido à influência de Alessandro, Paula ficou em liberdade. Eric fica com todo o dinheiro de Bruno que Mercedes devolveu e engana o patrão. Maura diz a Roberto que já tem suas estratégias para ter Alessandro de volta para ela. Maura manda Ulisses dispensar os serviços de Mário Aguirre. Ao telefonar para o hotel onde Mário estava hospedado, Ulisses descobre que ele já não está mais hospedado lá e informa Maura. Chucho está disposto a contar toda a verdade para Alessandro. Mercedes implora que ele não diga nada. Colégio, sexta-feira, 2 de junho. Chucho enfrenta Eric e o chama de vigarista e infeliz. Chucho está discutindo com Eric quando Alessandro chega e pergunta o que está acontecendo. Eric diz que Chucho não passa de um velho louco que não sabe o que diz. Alessandro desconfia que Chucho saiba de algo muito importante. Kátia começa a infernizar a vida de Fernando. Maria José e a família já estão na rodoviária para embarcarem. Alessandro vai até lá e os observa de longe muito triste. Mateu recebe o dinheiro por parte de Bruno. Bruno pede o apoio da mãe, que promete ajudá-lo desde que respeite os desejos de seu pai. Bruno, furioso, fala com desprezo do homem que ele não reconhece como pai. Bruno leva uma bofetada da mãe. Chucho diz a Mercedes e Gabriel que ficará calado sobre a armação de Bruno por eles. Gabriel e Mercedes o agradecem. Maria José, Pedro e Paula entram no ônibus para voltar para o interior. Alessandro sofre relembrando momentos com Maria. Ulisses e Roberto desconfiam que Bruno tenha algo a ver com Mateu. Depois, em sua casa, Ulisses liga para Helena e pergunta de Sandra. Helena responde que Sandra está na Europa. Ulisses diz a Helena que descobriu que o sobrenome de Maria José é Samaniego, como o dela e de Sandra. Helena fica tensa e desliga o telefone. Fernando e Vitória se encontram para almoçar. Vitória se preocupa quando Raquel e Kátia a veem na companhia de Fernando. As duas desconfiam que algo existe entre eles. Fernando tenta convencer Vitória de que é uma mulher livre e tem todo o direito de refazer sua vida. Vitória fica muito nervosa e Fernando diz que Alessandro já sabe que ele a ama. Mais tarde, Vitória desabafa com Alessandro e ele aconselha a viver com Fernando o amor que estão sentindo um pelo outro. Raquel conta a Bruno que flagrou a mãe agarrada com Fernando. O romance de Vitória e Fernando cria um clima de guerra entre seus filhos. Alessandra defende, enquanto Bruno e Raquel não aceitam o relacionamento. Maria José e sua família voltam para casa no interior.
Os advogados informam Bruno e Raquel que não poderão impugnar o testamento de Antônio Lombardo. Alessandro, Raquel e Bruno discutem pela fortuna de Antônio e a honra de Vitória. Bruno diz que não acredita que Vitória se importe muito com sua honra, até porque fica se esfregando com um cara que tem idade de ser seu filho em praça pública. Furioso, Alessandro dá um soco em Bruno. Bruno revida. Os dois agridem violentamente na empresa e todos tentam os separar. Kátia ordena que Fernando não se meta em sua vida, já que anda de amores com Vitória Lombardo. Alessandro e Bruno se agridem verbalmente. Hernan diz que aquilo ali é uma empresa e não para lutar boxe. Vitória desabafa com Felipa e conta que Bruno e Raquel já sabem que ela está conversando com Fernando e que estão usando isso contra ela. Felipa descobre que Fernando confessou a Vitória que a ama. O pai de Maria José fica surpreso quando a filha pede para levar flores no túmulo de sua mãe. Bruno e Raquel temem que o romance da mãe se torne público. Alessandro diz a Vitória que é capaz de renunciar à presidência para evitar um processo judicial. Vitória lamenta, mas diz que a última vontade de seu pai precisa ser cumprida. Roberto reclama com Raquel por não estar dando mais satisfação de sua vida para ele. Raquel diz que não se importa por ele ser marido dela, só no papel. Furioso, Roberto agride Raquel com um cinto de couro. Roberto tenta fazer amor à força com Raquel, mas depois Raquel cede e faz amor loucamente com o marido. Alessandro e Maria José não conseguem dormir pensando um no outro. Alessandro decide ligar para Maria José e ela é fria com ele. Paula decide procurar um emprego para ajudar Maria José.